A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão me ouvindo? Tá direitinho aí? Ó, é a primeira vez que eu tô gravando, hein? É a segunda vez praticamente. A primeira foi aquela que eu trouxe na semana passada. A gente está se acostumando, está aprendendo e eu preciso da cooperação de vocês para me ajudarem. Estou aqui no meu escritório, nos meus livros aqui, com os meus livros. Estou passando esse tempo aí de quarentena estudando, eu e minha esposa Aninha. Ela tem me ajudado muito. Eu estou com uma imensa saudade de vocês, imensa saudade, só Deus sabe. Nossos cultos, de apertar a mão de vocês, de abraçar vocês, de beijar os irmãos, de lermos a Bíblia junto, cultuarmos o Senhor junto. Infelizmente, estamos vivendo esses tempos tão difíceis, né? Que nos entristece muito, muito mesmo. Mas eu quero aqui agradecer a cada irmão que está agora ao vivo comigo. Estamos pelo Facebook. Eu sou pastor presidente da igreja IMDC, tanto da Vila da Penha como da igreja de Bangu. Estamos com os nossos cultos suspensos, como eu disse lá no primeiro vídeo, por causa de um decreto do nosso governador Whitson e do nosso próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, e estamos obedecendo, assim diz a palavra do Senhor, que deveríamos fazer. Então, irmãos, vamos fazer lives, vamos estar aqui juntos, ouvindo a palavra. Eu vou estar aqui nesse tempo de quarentena com vocês, ensinando a vocês a palavra, lendo com vocês alguns livros. Teremos um estudo no domingo à tarde. Vai ser um momento também grandioso para nós. Eu queria fazer uma oração antes de começarmos. Antes de eu começar a trazer a palavra, queria fazer uma oração com todos vocês. Vamos orar pelas nossas vidas, pela nossa família, pela nossa parentela. Vamos orar pelo Brasil e orar pelo mundo. É o que nós precisamos fazer agora. É orar, ir a Deus em rogos, em súplicas e em oração. Só Deus pode nos livrar desta pandemia que está aí contaminando, destruindo vidas. Amém? Vamos orar? Fecha teus olhos nesse momento. Amantíssimo Deus e querido Pai, estamos aqui, ó Deus, nesta noite, mais uma vez, debaixo da Tua infinita misericórdia. Queremos orar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, queremos orar pela nossa parentela, por todos aqueles que estão, ó Senhor, a sofrer neste momento com esta pandemia, com este vírus. Queremos também orar pelos médicos, pelos enfermeiros. Queremos pedir por esta nação e pelo mundo, pedir que o Senhor entre neste momento com a sua mão poderosa e traga, Senhor, a cura que precisamos. Lembra, Senhor, que somos pó, que somos cinzas e que a nossa estrutura não é uma estrutura de ferro nem de aço, mas de carne, de osso, nervos e músculos. Ó Deus, que o Senhor venha com a sua mão poderosa e nos cubra, Senhor, com teu poder. Vá de encontro, Senhor, meu Deus, a todos aqueles que estão assistindo neste momento esta live, que o Senhor vá de encontro à família de cada um deles, trazendo vida, trazendo cura, estabelecendo um novo propósito, unindo, juntando e repreendendo todo o mal, Senhor. Eu te peço neste momento que o Senhor venha nos dar sabedoria, o Senhor venha nos dar inteligência para agirmos de acordo com a sua vontade. Abençoa, Pai, o mundo por inteiro. Abençoa os 4 continentes. Sopra o teu sopro de cura, Senhor. Ó Deus, visita os hospitais, visita os lugares aonde se encontram os feridos e os enfermos por esta pandemia, por este vírus, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, cesse esta dor, repreenda este mal, ó Deus, e guarde a nossa vida, para que nós venhamos, ó Deus, continuar vivendo de forma sadia, desempenhando o nosso papel de cristão e de cidadão. É o que te pedimos, ó Deus,
em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém. É novo para mim, irmãos, gravar uma live. Eu nunca gravei uma live na minha vida. É a primeira vez. Caso eu erre, em algum momento vocês venham me perdoar, me desculpar. Não será essa a minha intenção. A minha intenção é poder trazer edificação a todos. Amém? Esse é um momento que tem muita gente falando muita coisa, muita gente dizendo muita coisa, e eu não queria estar gravando, de verdade, eu não queria. Eu queria estar no meu canto quieto, orando, intercedendo, e lendo, e estudando mais e mais. Mas eu sou pastor de 2 igrejas, e é por isso que eu achei que é o meu dever vir a público, e não para falar do vírus, porque já temos muitas e muitas coisas, muitas pessoas especialistas no assunto falando, já estamos mais do que avisados sobre os cuidados que devemos ter. Mas eu quero nesta noite falar da palavra de Deus com vocês. Eu quero nesse momento ler com vocês uma passagem bíblica que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 17, que fala sobre o homem que deseja possuir tudo. Eu estou com uma Bíblia aqui, com tradução King James, atualizada. Caso sua Bíblia seja diferente da minha, não tem problema. Você pode acompanhar lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 17. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, indagou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: Por que me chamais bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Verso 19. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Até aqui basta. Isso aqui é uma palavra que todos nós já conhecemos. Acredito que eu já preguei por várias vezes a vocês. E esta palavra fala acerca de um homem que era um judeu, com certeza era um judeu, e ele vem até Jesus. E quando ele vem até Jesus, ele indaga Jesus a respeito da vida eterna, como ele faria para adentrar ao reino dos céus. E Jesus vai dizer a ele, para que ele herdasse o reino dos céus, no verso 19, ele deveria cumprir com os mandamentos. E Jesus cita quais são os mandamentos. E ele cita os mandamentos que se encontram na Torá, os 10 mandamentos. Aqueles mesmos mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, que Moisés recebera e revelou ao povo. Esses mesmos mandamentos agora são invocados por Jesus no período da nova aliança, nessa nova dispensação da graça. E o que isso tem a ver conosco? Está gravando direitinho? E o que isso tem a ver conosco? É que os 10 mandamentos, eles são os 2 pés, os 2 fundamentos principais da mensagem de Jesus. E que mensagem é essa? A mensagem tanto da cruz como da mensagem apocalíptica. Ali está incluso esses 10 mandamentos. E quando eu digo isso, eu falo de forma coerente. E por que de forma coerente? Porque quando Jesus fala para aquele homem que ele deve cumprir com os 10 mandamentos, Jesus está falando acerca de tudo que ele poderia viver e cumprir de forma exata para poder herdar a vida eterna. E tudo estava ali incluído. Tudo. Os 10 mandamentos é a ordenância principal aqui que Jesus ele recoloca nesse novo cenário da sua própria existência, da sua própria vinda. E sabe, nós precisamos entender os 10 mandamentos
e entendermos eles de forma fundamentados. Os 5 primeiros mandamentos, eles vão falar acerca da piedade do homem para com Deus. A forma que o homem deveria se comportar para com Deus. E os 5 últimos mandamentos é a forma que o homem deveria se comportar perante a sociedade. E um grande historiador chamado Flávio Joséfo, no livro dele, A História dos Hebreus, ele vai caracterizar a missão de João Batista, que veio anunciando e trazendo uma pregação de cunho apocalíptico para que o povo pudesse retornar aos 10 mandamentos e se arrepender também dos seus pecados. Então, Flávio Joséfo, ele vai comunicar que a mensagem de João Batista, ela tinha 2 características que também se fundamentavam nos 10 mandamentos. Ele vai falar que João exortava os judeus a levar uma vida justa. E ele escreve que esta vida justa significava a vida para com os seus companheiros. Uma vida que fosse uma vida reta para com o seu próximo. E não somente Flávio Joséfo vai se referir a João Batista como aquele que pregava para que o povo pudesse ter uma vida reta, justa, mas para que também eles pudessem ter uma vida piedosa para com Deus. E a palavra piedosa no grego é eusébia. É uma vida devotada a Deus. Uma vida que de verdade adore a Deus, que uma vida que faça e agrade o Senhor. E ele vai dizer que a única condição para que alguém fosse batizado por João Batista era cumprindo com esse tipo de arrependimento, ou seja, voltando-se para o Antigo Testamento, voltando-se para os 10 mandamentos que comportavam na primeira estrutura a volta do homem para cumprir a vontade de Deus e obedecê-lo, e a segunda para agradar e para viver em harmonia com o seu próximo. Então, irmãos, só depois disso o homem poderia ser batizado nas águas. A mensagem de João Batista, de acordo com Flávio Joséfo, era a mensagem do arrependimento, a mensagem do volta. A palavra volta, a palavra arrependimento na língua, no idioma hebraico, significa techuvá, é a volta. É a volta do homem para a Torá, a volta do homem para Deus, o arrependimento. Então, irmãos, até que ponto a mensagem de João Batista, ela traz o homem de volta a Deus? No momento em que João Batista, ele pede para que o homem volte a ler a Torá e a cumprir com aquilo que estava escrito na Torá, porque não existia Novo Testamento naquele momento, até aquele momento. Jesus ainda não tinha nem aparecido. E sabe, a única forma do homem entender o que era arrependimento era ele voltar aos 10 mandamentos e voltar a cumprir com os 10 mandamentos. Ou seja, purificar a alma através de uma reta conduta. Voltar a viver de forma justa para com Deus e para com os próprios homens. Então, o que João Batista fazia? Ele batizava. Isto demonstrava a purificação da carne. A purificação da carne foi um tema central na mensagem de João Batista. A carne que ele fala aqui é a questão da conduta, da alma, dos pensamentos, da mente, a renovação da mente. Então, irmãos, e junto com esta mensagem do arrependimento, João Batista também prega uma mensagem apocalíptica. João Batista, por várias vezes, ele vai falar sobre aqueles que não se arrependerem, vão queimar num fogo inextinguível. João Batista fala sobre o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos
vai ser cortada e lançada no fogo. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 10. A mensagem de João Batista é uma mensagem caracterizada com um fundo apocalíptico, falando sobre aqueles que não cumprirem, não se arrependerem, eles irão sofrer no futuro uma retaliação de Deus. A mensagem de João Batista verdadeiramente causou um grande impacto na vida até própria de Jesus, ao ponto de Jesus, antes mesmo dele começar o seu ministério, ele ter que passar pelas águas, cumprir com a justiça, como ele mesmo diz. E diz as Escrituras que Jesus cumpre com esse dever de passar pelas águas. E diz os evangelhos sinópticos que, de verdade, os 10 mandamentos foram aqueles que nortearam a mensagem de Jesus, ou seja, aquelas tábuas da lei. Foram os mandamentos que Jesus seguiu, viveu e ordenou que nós também vivêssemos, os 10 mandamentos. E como eu sei disso? Quando Jesus é indagado, interpelado pelos homens da época, pelos escribas, pelos fariseus, acerca de qual era o principal mandamento, ou quais eram os principais mandamentos da Torá, Jesus vai voltar de novo aos 10 mandamentos, as leis das tábuas de pedras. Ele vai dizer, veja, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Aqui, veja, Eusébia, a palavra Eusébia aparece de novo. Piedade, devoção para com Deus. É os 5 primeiros mandamentos da tábua da lei, que está contido na Torá. Veja, piedade para com Deus. Jesus cita o Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. E depois Jesus vai agora se referir aos 5 últimos mandamentos da tábua da lei, que agora é específico para tratamento de um homem para com outro homem. Jesus vai falar, ame o teu próximo como a ti mesmo. Veja, aqui a palavra é de kaiosine, eu não sei falar muito bem essa palavra, é muito complicada, que é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja, esses 2 mandamentos estão praticamente em paralelo um com o outro. No Evangelho de Marcos, Jesus responde a uma pergunta, como nós acabamos de ler. A pergunta feita por um homem que é rico, como ele faz agora para entrar no reino dos céus. Jesus vai responder a ele, não matarás. Jesus vai lembrar aqueles judeus os 10 mandamentos. Jesus vai lembrar ele de que ele deveria viver de novo e de forma afinca e cumprir com a lei que estava já descrita na Torá. E sabe, irmãos, de acordo com os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, Jesus vai ser mais afinco, mais profundo quando vai tratar desses 10 mandamentos. Jesus vai além desses 10 mandamentos, veja. E Jesus é mais rigoroso a respeito desses 10 mandamentos. Ele vai dizer, naquele primeiro mandamento que diz, não matarás. Jesus vai dizer, olha, não digo somente que não matarás, mas qualquer que se encolerizar estará sujeito a juízo. Aquele a quem alguém chamar de tolo vai estar sujeito ao inferno de fogo. Mateus capítulo 5, verso 21 ao 22. Jesus vai ser mais incisivo, muito mais profundo. Jesus vai tocar na essência dos mandamentos. Enquanto a lei dizia, não cometerás adultério, Jesus adverte que um simples olhar de luxúria já nos leva ao pecado, já nos leva a pecar. Ele vai dizer em Mateus capítulo 5, verso 27 ao 30, é melhor arrancar o próprio olho e cortar a própria mão do que pecar desta maneira e ser lançado no inferno.
Veja, Jesus cumpre com os 10 mandamentos. Ele sanciona os 10 mandamentos nessa nova dispensação. Carimba, sela, aceita e nos faz cumpri-lo. Não somente a letra dos 10 mandamentos, mas a essência dos 10 mandamentos. E ele vai dizer de forma ainda mais severa: a lei condena o juramento, porém eu proíbo terminantemente jurar por qualquer coisa. A lei ainda permite jurar pelo céu ou pela terra. Eu não permito que nem jures. Nos mandamentos que falam acerca do homicídio, do adultério e da mentira, todos eram proibidos também pela lei, eram pecados. Veja o que Jesus vai dizer: vocês devem evitar a cólera, ou seja, qualquer tipo de prenúncio que venha nascer no coração, que venha suscitar esses sentimentos, ou esta prática, já devem ser freados lá na alma, lá na mente, lá onde fica, lá no arqueduto do nosso coração. Então, quem evita a cólera, como ensina Jesus no livro de Mateus, ou a luxúria no coração, ou o juramento, nunca transgride a lei, e por isso não peca. A mensagem de Jesus e os modos operantes de Jesus são diferentes de João Batista. João Batista praticamente possui a mesma mensagem de Jesus, e Jesus possui a mesma mensagem de João Batista. Uma mensagem que é para trazer o povo ao arrependimento, a volta aos mandamentos, para cumprir com as leis dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Porém, a forma operandi, ou seja, a forma de operação de Jesus é diferente do profeta João Batista. Parecem iguais ao mesmo tempo, porém diferentes. Ou seja, Jesus conclama o povo de forma profética e os judeus ao arrependimento também. A sua mensagem também é carregada de arrependimento, uma vida de arrependimento, de volta aos padrões bíblicos, aos mandamentos de Deus. João, evidentemente, ele também pregava a mesma coisa, porém, há duas coisas que diferem a vida de Jesus da vida de João Batista. João Batista foi um homem que o próprio Jesus chancelou o seu ministério, selou o seu ministério, deu o veredito de verdadeiro. Jesus aplaudiu o ministério de João Batista, ao ponto de dizer que não existiu nenhum homem nascido de mulher que tenha sido comparado ao profeta João Batista. Mas João, evidentemente, tinha um ministério diferente. O ministério de João era um ministério ainda ligado à lei. Era um ministério que não ia, não saía. Era um ministério que era parado. Era um ministério personificado. E fazia alusão a uma inércia. Eu digo tanto inércia física. Falo mais de inércia física. Porque João Batista não ia. João Batista não saía do lugar onde ele estava. O povo vinha em direção a João Batista. Isso fazia uma clara alusão ao templo. O templo era físico. O templo, ele não se movia. O templo de Salomão, o templo de Herodes. O povo saía das suas casas e vinha em direção ao templo para adorar o Senhor. Assim também era a vida de João Batista. Fazia um claro vislumbre à lei. João Batista ainda vivia a lei. Ele era um homem da lei. E era um homem que cumpria com a lei. E João Batista, então, fazia alusão a essa atmosfera do templo, da sinagoga. Essa coisa de ficar. Ele ficava no deserto. Ele fincou bandeira no deserto. Fincou moradia no deserto. E diz a palavra que João Batista não procurava as pessoas. João Batista ficava no deserto, acampava no deserto. E as pessoas ouviam a sua mensagem, como um imã, eram trazidas até ele. E ali elas passavam pelo batismo. João Batista, evidentemente, via as pessoas chegando até ele, lá onde ele ficava junto ao Rio Jordão. Isso faz uma clara diferença do ministério de Jesus e o modus operandi de Jesus. Porque Jesus saía.
Jesus era a pessoa que não ficava no templo. Jesus era a pessoa que andava. Jesus era o andarilho. Jesus era aquele que se locomovia. Você só encontrava Jesus pelo caminho. Você só encontrava Jesus pelas aldeias. Diferente do tempo da lei. Diferente do ministério de João Batista. E é por isso que, enquanto eu estava aqui estudando, lendo, eu eu diagnostiquei esse tempo presente para a igreja do Senhor e muito mais para os líderes da nossa igreja como a diáspora dos pastores. É o momento em que Deus está nos tocando, não para ficarmos no templo, não para ficarmos e cumprirmos com a lei, esta lei que restringe, esta lei que encapsula, mas agora devemos cumprir. Nós somos chamados para sermos semelhantes a Jesus, vivermos como Jesus, imitarmos Jesus. E como imitamos Jesus? Como praticamos aquilo que Jesus praticou. Jesus era um ouvinte em aldeias. Jesus visitava sinagogas, mercados. Jesus saía, Jesus se locomovia, Jesus pregava. Jesus falava do amor de Deus. Jesus era uma pessoa carregada de compaixão, assistia os leprosos, assistia os enfermos, enquanto o João Batista parecia mais uma seta, uma pessoa que era reclusa. Jesus era aquele que era o homem do povo, era um homem do mercadinho, era um homem das vielas, era um homem dos becos, era um homem que assistia os pobres, os necessitados, abraçava os leprosos. Não era um homem do templo. E esse momento é o momento dos pastores começarem a viver esse novo tempo, o momento da diáspora deles, aonde eles vão deixar os seus altares, deixar as suas congregações e irem como Jesus foi, de encontro aos moribundos, aos necessitados, de encontro àqueles que estão a sofrer neste momento. Enquanto o Batista parecia particularmente um asceta, preocupado com a purificação, com a pregação, com o altar, Jesus veio na contramão de tudo aquilo que existia. Veio com um ensinamento perene, profundo, com uma autoridade que causava impacto ao coração daqueles que o assistiam. Então, ao ponto, lá em Marcos, no capítulo 7, no verso 1 ao verso 23, do povo próprio declarar com seus lábios. Veja, João Batista não comia e nem bebia, e vocês dizem que ele tem demônio. Agora veio o Filho de Deus, que come e bebe, e vocês chamam ele de glutão e beberrão. Esse é o momento, irmãos. Esse é o momento de nós começarmos a olhar para fora, a termos a sensibilidade de vermos as necessidades do mundo que está à nossa volta. Deixarmos um pouco as quatro paredes e acharmos que vamos encontrar Jesus somente no templo, na sinagoga, dentro de quatro paredes. Por fim, novamente, Jesus parece ter ligado a sua mensagem também apocalíptica a mensagem de João Batista. E veja, da mesma forma que Jesus vem com uma mensagem de amor, de carinho, ele também traz uma mensagem que era fogo puro, que mostrava até mesmo aos necessitados, aonde ele ia, aonde ele fosse, ele levava junto dele a mensagem exortativa, a mensagem apocalíptica. Jesus pronunciou por várias vezes terríveis advertências contra aldeias que o rejeitavam, que rejeitavam a sua mensagem. Veja, Marcos capítulo 10, no verso 15. Quando vier o reino de Deus, diz ele, vai haver maior tolerância para a cidade de Sodoma do que para esta cidade que está me rejeitando. Ele vai invocar a desgraça sobre a cidade de Corozaim, de Betsaida e de Cafarnaum. Ele vai dizer, vocês não estão acolhendo a mensagem do arrependimento. Se os prodígios realizados entre vocês
tivessem sido realizados em Tiro, em Sidônia, ou seja, cidades gentias, há muito tempo eles teriam se arrependido, estariam vestidos de luto e cobertos de cinza. E Jesus vai dizer em Mateus capítulo 12, no verso 36 e 37, veja, no dia do juízo, as pessoas serão julgadas por todas as palavras imprudentes, e adverte Jesus. Mateus capítulo 12, versículo de número 24, 41, Lucas capítulo 11, verso 32, Jesus vai fazer uma alusão clara à cidade de Nínive e ao arrependimento que aquele povo teve. Jesus vai dizer, da mesma forma, veja, os homens de Nínive se arrependeram ao apelo do profeta Jonas. Eles vão julgar as gerações de Jesus, que não os atende. Jesus, por várias vezes, ele vai trazer a palavra exortativa, a mensagem apocalíptica ao coração dos pecadores que os ouvia, ao coração dos enfermos, ao coração daquele povo simples. Ele não escondeu a mensagem apocalíptica. Assim como João Batista, ele trouxe junto com ele esta mensagem exortativa de que aqueles que não aceitassem esta mensagem, esta pregação do arrependimento, das boas novas, se encontraria naquele grande dia em grandes prejuízos. No livro de Mateus capítulo 13, verso 24 ao 50, Jesus vai falar sobre os peixes bons e os peixes ruins, os que prestam e os que não prestam. Ele vai falar sobre o joio e sobre o trigo. Ele vai falar sobre que nos últimos tempos haverá uma separação entre justos e malfeitores. E ele fala sobre queimar no fogo do juízo, chorando e rangendo os dentes. Isto é um longo discurso escatológico, um longo discurso apocalíptico. É melhor arrancar o olho, cortar uma mão, arrancar um pé, do que ser levado a pecar. E assim arriscar-se a perder e a lançar todo o seu corpo de forma perfeita no inferno. Ele vai ser enfático em dizer, aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos capítulo 9, verso 42 e 48. Portanto, assim como aconteceu com João Batista, assim também, da mesma forma, aconteceu com Jesus. Ambos usaram ameaças abrasadoras sobre a ira de Deus e sobre os pecadores, sobre aqueles que estavam os ouvindo, e o rigor de juízo futuro que estava por vir para quem não se arrependesse. Jesus estimulava os seus ouvintes ao arrependimento. Mas veja, irmãos, da mesma forma que Jesus carregava esta mensagem apocalíptica, escatológica, que deixava o povo perturbado, deixava o povo preocupado, e assim que nós estamos preocupados, perturbados, o que está acontecendo, o que está por vir. Da mesma forma, Jesus e os evangelhos conservam relatos em que Jesus faz apelo aos pecadores, para que eles se voltem e para que eles se considerem amados por Deus e amados por Ele também. Este é um dos aspectos da índole do Deus bíblico: a sua misericórdia, a sua compaixão e o seu perdão. E os 4 evangelhos vão fazer alusão a esse amor infinito de Deus. Vai falar sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia, a clemência, a compaixão, e trazer o povo de verdade a entender que esse Deus é um Deus de amor. E Mateus capítulo 7, verso 11, ele vai dizer: se vós, que sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Veja, ele está falando de um lado totalmente amoroso, de um lado compassivo, de um lado benevolente. Ele vai falar em Lucas capítulo 15, verso 8 ao 32, quando um pecador aceita esta mensagem e se arrepende, ele vai falar: acontece uma festa no céu, acontece uma festa dos anjos, do próprio Pai e do próprio Cristo.
O céu se alegra com o arrependimento do pecador. E ele vai fazer alusão à mulher que perde a moeda dentro de casa, a mulher pobre que perde a sua moeda e começa a procurar esta moeda. E quando ela encontra, ela se alegra. Assim também, nós, quando encontramos Deus e Deus nos encontra, há uma alegria eternal, permanente, perene em nossos corações. Misericordioso e também justo, Deus ama o pecador e procura o pecador. Deus procura não menos e nem mais o pecador, mas Deus procura o pecador a fim de trazer ele à reconciliação. Deus é um Deus justo. Assim também, na verdade, deveríamos temê-lo com todo o nosso coração. A mensagem é para todos. A mensagem é de verdade profunda aos nossos corações. Deus não ama mais o pastor, o sacerdote, do que a prostituta. Pelo contrário, ele disse, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Neste reino, na verdade, vale para quem acolher a mensagem da paz, vale para quem guardar a mensagem do amor, quem enaltecer este reino salvador, salvífico. Então veja, o justo, ele é tão abençoado quanto o pecador que se arrepende. Porém, o justo é muito mais responsabilizado quando ele não ouve a mensagem, quando ele repudia a mensagem do Salvador. Então, as prostitutas e os cobradores de impostos, que acolhem a mensagem do reino, se tornam tão amadas por Deus, quanto os sacerdotes, quanto os pastores. Esse é o nosso intuito, as boas novas do perdão de Deus. Esse é o nosso dever, anunciar neste momento de puro pavor, uma sensação apocalíptica, de medo, de terror, anunciar junto com isto a mensagem do amor. Por isso que o tema desta mensagem é o amor apocalíptico, porque esta mensagem foi carregada pelo nosso Jesus. Essa foi a maneira operante dele, a maneira dele agir, a maneira dele operar. Aonde ele chegava, ele levava a cura. Leia Mateus capítulo 5. Levava salvação, perdão, levava abraço, levava cumprimento, estabelecia paz. Mas ele não deixou de anunciar a mensagem apocalíptica, a mensagem escatológica. E de forma generosa e sincera, Jesus ensinou os seus seguidores a cumprir o dever, tanto para com Deus como para com os homens. Aí está as tábuas dos mandamentos. Devemos retornar a ela neste momento, retornar com o nosso coração, ler ela de forma afinca e sabermos que Jesus a cumpriu. João Batista as cumpriu, os profetas cumpriram e os próprios apóstolos cumpriram. Em suma, eu deixo essa mensagem final, conclusiva para vocês. O amor de Deus e o seu perdão ao homem pecador exige uma reciprocidade ética do homem para com o outro ser humano, que deveriam amar-se e perdoar-se mutuamente. Esse é o momento de nós nos voltarmos para Deus e entendermos que existe sim uma mensagem apocalíptica na palavra de Deus para isso tudo que estamos a viver neste momento. Jesus disse isso, ele predisse isso, que viveríamos momentos como esse, de pestes, epidemias, furacões, tsunamis, destruições, mortes generalizadas. Mas ele também deixou uma porta aberta para todos aqueles que entendessem esta mensagem das boas novas, que é carregada de amor, de uma sincera exortação. Aqueles que se voltassem e entendessem, eles seriam salvos, eles seriam guardados por Deus, ocultados por Jesus. As nossas vidas estão ocultas em Deus, somente em Deus. Assim como João exercia uma atividade profética, assim Jesus também exerceu uma atividade profética. E nós devemos também exercer esta atividade profética. Entrarmos com amor, com perdão, com a misericórdia, trazendo de verdade sentido a este momento, com
Um abraço, claro, não um abraço presente, porque agora estamos proibidos de abraçar de forma física, mas eu digo abraçar este momento, abraçar um mundo que está perdido, desnorteado, mas não esquecermos do Apocalipse, não esquecermos da mensagem que vem carregada de exortação, para que o pecador se arrependa, para que eles entendam que esses eram preságios anunciados por Deus. Não é o momento de nós ficarmos confusos, perdidos. Não é o momento de ficarmos cambaleando de um lado para o outro, ouvindo o que vai acontecer, o que vai ser da minha vida. Não, é o momento de nós nos assentarmos com calma, meditarmos as Escrituras e entendermos que temos uma lição para aprendermos disso tudo que está acontecendo. E que lição é essa? Devemos a eusébia para com Deus e devemos também a justiça para com os homens. Devemos amar o próximo. Devemos cumprir com a segunda parte dos 10 mandamentos, que é horizontal. Amém? Deus abençoe vocês. Esta foi a live de hoje. Quanto tempo tem de live? Eu não sei, vocês também não devem saber, mas essa é uma palavra de vida para todos vocês. Eu vou continuar fazendo lives. No domingo estaremos fazendo outra live. Amém? E eu quero que vocês, membros da igreja MDC, aqueles que são simpatizantes, aqueles que são frequentadores da nossa igreja, possam entrar no Facebook e assistir a mensagem que vai ser pregada no domingo, às 6 horas da tarde. Amém? Deus abençoe a todos. Um abraço do pastor. Saudades imensa. E eu ficarei aqui nesta noite. Rapidamente, antes de acabar a live, eu quero indicar a vocês um livro. Se vocês puderem, comprem pela internet. Amém? Até porque eu acho que as livrarias estão fechadas. Comprem esse livro. Aviva a Tua Obra. É um livro muito interessante, que vai nos trazer um alerta de verdade. A vida de comunhão, ao arrependimento, e a nos tornarmos crentes espirituais. E um outro livro também, que já é um paco de livro grosso, que vocês acho que todos deveriam ler, todos os líderes, é o livro de John Stott, que é O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Vale a pena ler este livro. Eu recomendo este livro para você, que fala, John Stott vai fazer aqui uma clara alusão da responsabilidade do cristão para com a sociedade que estamos inseridos. Amém? Um beijão a todos, um abraço do pastor. A minha esposa Ana Cláudia está aqui segurando o telefone. E me perdoe se aconteceu algum erro, é porque é a primeira vez que eu gravo uma live. Não estou acostumado, também não gosto disso, vocês me conhecem, mas é porque eu estou sendo incentivado e praticamente eu preciso ser responsável para com todos aqueles que fazem parte da nossa igreja. Um beijão, um abraço a vocês, estou intercedendo por cada um de vocês. Fiquem na paz.